Senhor esteja nos teus lábios e no teu coração, para que possas proclamar a sua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito da verdade dará testemunho de mim, diz o Senhor, e vós também dareis testemunho de mim. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há encoberto que não venha a descobrir-se. Não há oculto que não venha a conhecer-se. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. E o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode lançar na giena a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por uma moeda? E nenhum deles cairá por terra, sem consentimento do vosso Pai. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais. Valeis muito mais do que os passarinhos. A todo aquele que se tiver declarado por mim diante dos homens, também eu me declarei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Mas àquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, finalmente retomamos nos nossos domingos as leituras do evangelista São Mateus, pois retomamos o tempo comum. Estamos agora no 12º domingo do tempo comum, após tantos meses, até digamos, de celebrações durante nossa quaresma, tempo pascal, depois a celebração da Santíssima Trindade, Corpus Christi, e hoje celebramos este 12º domingo, reiniciando assim a nossa caminhada nesta catequese anual que é feita pela Igreja em todos os domingos. Este ano especialmente ouvimos Mateus, próximo ano será Marcos, e depois em 2022 ouviremos Lucas e no outro ano retornamos a São Mateus. Em São Mateus, que estamos por coincidência lendo ao longo dos dias da semana também, vemos Jesus como aquele que vem nos trazer a justiça de Deus. Ele é o mestre da justiça. O reino de Deus é o centro da vida de Jesus e os discípulos devem aprender a segui-lo. A comunidade a qual Mateus escreve, ela vivia um tempo de perseguição e dificuldade. Os cristãos, aqueles para os quais Mateus escreve, a sua maioria, judeus convertidos do judaísmo para aquele caminho, o caminho de Jesus, que posteriormente se chamaria cristianismo, nós o chamamos hoje catolicismo na nossa igreja. Aqueles que seguiam o caminho de Cristo eram perseguidos. As perseguições se davam pelo simples fato de eles serem cristãos, eles se declararem seguidores do Senhor Jesus. E é claro, muitos temiam, mas era preciso lembrá-los firmemente de que o Senhor Jesus, Ele é o centro da busca. É por Ele que vivemos. E como Ele mesmo sofreu na cruz, como nos diz São Paulo, nós, solidários a Ele também, entregamos nossas vidas, vivemos a Sua vontade. Ao longo dos dias da semana, nós ouvimos leituras do livro de Reis e até mesmo de Eclesiástico, que nos fala das vidas dos profetas Elias e Eliseu. Símbolos até mesmo do profetismo bíblico, início da profecia bíblica, profetas com grandes prodígios que fizeram a vontade de Deus. E no profetismo, muitos se inserem. Torna-se profeta aquele que diz o que Deus quer, a vontade de Deus. Compreendemos que é aquele homem que consegue ler a história e escutar a Deus. E ao escutar a Deus,
vendo a vida do povo, ele não pode se calar, ele é chamado a agir, ele tem de anunciar, e seu anúncio muitas vezes não é bem-vindo. Imaginem, hoje, no profeta Jeremias, vemos um exemplo no profetismo bíblico sem mesmo comparação até. Jeremias é o profeta do terror praticamente. Ele diz ao povo que o povo não quer ouvir. Eles estavam às portas do exílio da Babilônia, às portas do fim do reino de Judá, e Jeremias vem dizer ao povo firmemente que aquilo estava para acontecer, porque o povo havia desviado seu caminho. Ele se desviou do Senhor e havia consequências naquilo. O povo não queria ouvir. E quanto mais Jeremias anunciava o que acontecia, mais o povo se voltava contra ele, mais as lideranças o perseguiam, mas todos estavam contra o profeta. Ele é perseguido, ele é caluniado, ele é preso, ele é ameaçado de morte, condenado mesmo à morte. Jeremias é o homem da dor e do sofrimento. E no capítulo 20 ele chega ao ponto de exprimir a Deus o seu grito de angústia. Ele diz, eu ouvi as injúrias de tantos homens. Em alguns momentos ele diz, mas por que é que isso aconteceu, Senhor? Você me diz para fazê-lo e isso tudo é tão difícil. Ele chega até a usar uma metáfora forte, diz que Deus o seduziu a fazer aquilo, o impulsionou como que numa violência para fazer aquilo. Mas Jeremias sabe, e nesse grito de angústia ele professa a sua fé. Foi difícil, é difícil, mas eu sei que o Senhor não me abandona. É dele a última palavra. Ele vê o homem justo, os sentimentos do seu coração. E eu rogo-te, Senhor, ele diz, que faças a vossa justiça. Mesmo na sua angústia e até mesmo com um tom de certa revolta diante de Deus e dos seus planos, Jeremias reconhece e confia que o Senhor está com ele e fará a justiça. Irmãos e irmãs, nós nos inserimos nesta realidade. Jesus, que também sofre perseguição e nós sabemos que é assassinado numa cruz, ele diz aos seus discípulos, ele não engana, vocês também serão perseguidos, mas não tenham medo daqueles que podem matar o vosso corpo, eles não podem matar a vossa alma. Antes temei aquele que pode destruir a alma e o corpo. Temer aqui, quando ele diz temer a Deus, Mateus está nos falando sobre obedecer, ouvir a voz de Deus e fazer a sua vontade. O Senhor Jesus não nos fala para ter medo de Deus. Não é por isso que nós o seguimos. Nós o seguimos porque sabemos que a verdadeira vida é Ele que pode dar. Que quando fazemos algo que é contrário àquilo que Ele nos pede, nós de fato morremos. Nós estamos já mortos, se com Cristo não vivemos. 3 vezes Jesus diz no Evangelho, não tenham medo, não tenhais medo, não tenham medo. 3 vezes o Senhor diz. Que os nossos corações ouçam hoje a sua voz. Nós somos chamados também a profetizar, a falar daquilo que Deus nos pede a dizer. Falar de Jesus Cristo, falar do homem que perdoou, do homem que amou com a sua própria vida, entregando-se pelos pecadores. Falar da salvação, falar da boa notícia, de que não é nas coisas deste mundo que encontramos o que mais necessitamos, mas no homem Jesus Cristo, aquele que nos dá o que o nosso coração mais deseja. Sem Ele estamos perdidos. São Paulo, na carta aos Romanos, nos fala do mistério do pecado. Por um homem, Adão, o pecado entrou no mundo. Através do pecado entrou a morte passou a todos os seres humanos, porque todos pecaram. Este mistério, o pecado original que é transmitido, aquela solidariedade negativa que recebemos por estarmos com toda a humanidade, sermos dela herdeiros, também nós, pecadores. Sim, a morte e o pecado entram no mundo por meio de um homem, mas São Paulo nos alerta, também por meio de um homem, de Deus feito homem, entra a salvação. Por meio de Jesus Cristo, tudo o que havia sido feito por nós, pelo nosso egoísmo, pelo nosso pecado, pela nossa desobediência, tudo é revertido.
Cristo nos dá algo novo. Há uma nova realidade. Mas não quer dizer, diz São Paulo, isso é fundamental. No ano passado, ano de São Lucas, em alguns dos domingos, nós ouvimos essa insistência de São Paulo também, que a graça recebida por Cristo não é somente a reversão daquilo que Adão fez. Nós não somente voltamos ao estado anterior ao pecado, não. A graça é muito maior, me permitam a palavra, do que a desgraça trazida por Adão. A graça recebida por Cristo, de Cristo por nós, ela é infinitamente superior. O dom da graça de Deus não é comparável à falta de Adão, nos diz São Paulo. A transgressão de um só homem levou a multidão à morte, mas de modo muito superior, e eu estou lendo, é que a graça de Deus, o dom gratuito do Senhor, nos é concedido por meio do homem Jesus Cristo. Graça que se derrama abundantemente sobre todos nós. A fé cristã nos fala disso. Nós fomos sim salvos do pecado, limpos do pecado, reconciliados com Deus, restaurados em Cristo. Porém, nele também, como tal graça é muito superior, nós fomos transformados, queridos irmãos e irmãs, elevados por Cristo. A graça de Cristo não só nos salva do passado, do pecado, mas nos salva para uma vida plena em Deus. Em Cristo, nos tornamos filhos, participantes de sua vida divina. Nós somos seus amigos, seus irmãos. Nós chamamos a Deus, o Pai de Jesus Cristo, também de nosso Pai. Ao retomarmos o tempo comum, nós recebemos esta notícia. Por mais que, ao assumirmos a vida divina em nós, o amor de Cristo, a misericórdia sem limites, a solidariedade, a luta pela paz, a vida para todos, a partilha, a fraternidade, por mais que isso seja doloroso, pois isso é um profetismo, e o profetismo ainda sofre a perseguição de um mundo mergulhado nas trevas do egoísmo, do acúmulo, da indiferença, da violência e do rancor. Nós que nos associamos a Cristo, que abraçamos a solidariedade de Deus ao abraçar a nossa humanidade, nós que desejamos ser um com Ele, seu corpo neste mundo, solidários também somos no sofrimento daquele que ama, no sofrimento daquele que perdoou até o fim, no sofrimento daquele que entregou a vida e amou até a morte. Essa é a solidariedade dos profetas de hoje. É a solidariedade à qual você é chamado a viver. Nós, católicos cristãos, somos chamados a viver. Esta solidariedade que Cristo nos dá, ela nos conquista a vida que se abre aqui para a eternidade. Somos filhos no Filhos, chamamos a Deus de nosso Pai. Que Ele nos ajude na sua infinita misericórdia a abraçarmos tamanha vocação também, dizendo nós sim, sim ao profetismo do amor, da misericórdia sem limites, da compaixão, sim ao amor de Deus que está em nós, foi derramado em nós e que somos chamados a levar aos nossos irmãos e irmãs, custe o que custar. Amém.